A fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. A fé que não obra no campo da vida é como figueira seca sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofismo, viver na superfície do ser. Ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que a fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos. Pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Olá, boa noite a todos, bem-vindos aí nessa sexta-feira, Dia dos Namorados, então parabéns aí aos casais, espero que tenham uma noite especial, né? E nada como um tema como esse, né? Convivência em família, e de certa forma, o Dia dos Namorados, né? A relação entre os casais faz parte desse tema tão importante nas nossas vidas e que tem sido muito comentado nessa época de isolamento social, dado que temos tido mais tempo em família, em convívio.
em família, e muitas famílias estão gostando muito desse período de convivência, mas existe aqueles também que têm tido uma certa dificuldade agora em ficar mais tempo com o companheiro, com a companheira, com as crianças, já não sabe mais o que fazer para ocupar as crianças. E para falar desse tema hoje, nós trouxemos aqui hoje, pela primeira vez na nossa live, um convidado, Marcos Jordão, do Centro Espírita Humildade e Amor, lá em Irajá, né? Se não me engano, na rua Cisplatina, há muito tempo que eu não estou lá. Então, seja bem-vindo, Marcos. Vamos fazer, primeiramente, a prece, e depois eu vou dar a palavra para o Marcos iniciar aí a sua abordagem. Ok? Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais uma vez esse estudo de forma virtual, dada a necessidade do momento, mas sempre importante para que, de alguma forma, mantenhamos o contato entre nós, estudando a doutrina, o Evangelho de Jesus, e hoje um tema de tanta relevância na nossa vida, que é o convívio familiar. Que Deus nos ampare o nosso companheiro Marcos Jordão, que está aqui hoje para fazer esse tema. Pedimos permissão, então, para darmos por iniciado esse nosso estudo de hoje, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, Marcos, as palavras são suas, fica com você. Graças a Deus, é um prazer, uma honra estar comparecendo à casa virtualmente, pelo menos pela primeira vez. Tenho certeza que depois vamos agendar aí, marcar alguma coisa para conhecer fisicamente. Mas nessas épocas de pandemia, né, de coronavírus, já vamos aí nos adaptando ao momento, faz parte. Costumo dizer que é um momento muito bom para nós exercitarmos a nossa paciência e disciplina. Paciência e disciplina para quem pode ficar em casa, e aí deve ficar, a fim de que possa se proteger a família, bem como ajudar a proteger os outros. Então, disciplina para ficar em casa, que essa vontade louca que dá de sair, de ver os amigos, de disciplina. E aqueles que não podem ficar em casa, que precisam sair para trabalhar, que têm as suas necessidades, que eles também possam fazer com paciência e disciplina, se cuidando, se utilizando das informações das autoridades de saúde para tentarem disseminar a doença o menos possível, e aqueles que ficam em casa também contribuem fazendo com que mais leitos das unidades de saúde estejam disponíveis para aqueles que precisam sair. Então, é um trabalho de disciplina, de paciência, e que contribui para aí o progresso, lei de sociedade. É um momento difícil, complicado, mas muito interessante sobre alguns aspectos esses que nós estamos passando. Então, boa noite a todos, abençoe-nos Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas, e vamos bater um papo aí sobre esse tema aí que está sempre tão em voga, está sempre tão presente, sempre tão atual, já que não tem jeito, né? Família é o nosso dia a dia, família é a nossa vivência, família por mais que algumas ideologias, alguns pensamentos digam que é algo que está saindo, que está caindo, mas não tem jeito. É a nossa vida, né? Afinal de contas, nós somos oriundos de uma família. Então, sempre vai estar aí em evidência para nós discutirmos sobre esses momentos que estamos vivendo. E aí, pegando carona e gancho no que o Humberto falou, essa questão do coronavírus, da pandemia, esses tempos que nós estamos vivendo, que nos obriga a termos que estarmos juntos de uma maneira que talvez nunca estivemos antes. Eu, particularmente, nunca fiquei tanto tempo em casa, não lembro nem na minha época de infância, o pouco que eu me lembro, de ter ficado tanto tempo em casa, ter ficado e com tanta convivência.
E aí é que está a questão. Essa convivência é que é talvez o detalhe, mas o detalhe que nós deveríamos estar muito mais focados para entender o momento. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pensar com vocês que nós estamos falando dentro de uma ótica espírita. Quando nós abordamos um assunto, qualquer tema, sob a ótica espírita, nós precisamos olhar sob a ótica dos princípios básicos da doutrina espírita, que são a crença em Deus. Então, não dá para pensar qualquer assunto fora do espiritismo sem entender que Deus existe. Entender que Deus existe é entender como o espiritismo aborda a existência de Deus. Quais são os conceitos? O que é Deus para o espiritismo? Essa é a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. O que é Deus? Então, sim, por exemplo, para sintetizar essa questão, achar que o momento que nós estamos vivendo é um momento que surgiu do nada, que estamos ao Deus dará, que a sociedade é injusta, que o que está acontecendo é um absurdo, é dizer, eu não acredito em Deus. Então, partindo daí. Se eu acredito em Deus, Deus como causa primária, inteligência suprema que dirige o universo, não dá para eu dizer que o que está acontecendo agora não está dentro de algum tipo de propósito, de alguma intenção. Deus é a intenção por trás de tudo, conforme assevera Allan Kardec dentro desse princípio da existência de Deus. Então, Deus existe e Deus é a causa por trás de tudo. Mas eu não entendo. Mas como é que isso pode estar acontecendo? Por que tantas pessoas são atingidas? Já que nós estamos vivendo momento político X ou Y, e aí aqueles que deveriam... Vamos pensar o seguinte, vamos pensar em Deus dentro das suas... Porque Kardec, ou melhor, os espíritos dizem a Kardec que nós não temos como entender Deus ainda, nos falta sentidos, nos falta percepções para entender Deus. Mas nós podemos entender os efeitos, nós podemos entender os atributos de Deus. E um atributo de Deus é dizer que ele é infinito em todas as perfeições. Ele é infinitamente justo e bom. Veja bem, Deus é a inteligência suprema que dirige o universo. Então, se Deus é a inteligência suprema, supremo quer dizer que ninguém é mais inteligente do que ele. Porque se houver alguém mais inteligente do que ele, esse alguém passa a ser Deus. E aí o Deus perde o seu atributo, portanto deixa de ser Deus. Então, se eu não entendo, por que será que eu não entendo os propósitos de Deus? Então pensa no seguinte, eu não sei se tem alguém aqui da área da matemática. Então vamos chamar um matemático aqui, de nível elevado, um cara aí que seja pós-graduado, pesquisador na área da matemática, ele coloca uma equação de uma dificuldade extrema e ele vai resolver aquela equação, vai chegar a um resultado e nós não vamos entender como ele resolveu aquela equação, muitas vezes nem para que serve a equação. Mas obviamente que não vamos entender, ele é mais inteligente do que a gente. O Humberto é professor de matemática, então o Humberto deve estar... Eu estou falando isso porque uma vez eu tive um professor de matemática que me falou isso. Nós, na verdade, moleque, adolescente, nós conseguimos a prova, porque ele deu uma prova, eram várias turmas que iriam fazer prova no mesmo dia. Então nós conseguimos pegar o gabarito da prova que ele deu mais cedo, e a prova iria ser a mesma. Então conseguimos, cometer esse crime, isso é um crime dentro do... Então, só que ele descobriu. E aí ele entrou na sala uma fera, ele falou, olha só, eu vou fazer o seguinte, aí deu uma bronca geral, falou assim, eu vou só mudar os valores aqui, não vou nem mudar as questões, vou mudar só os valores. Agora, eu gostaria que não fizessem novamente, porque se eu descobrir, eu darei uma prova de matemática que nem eu resolvo. Então, vejam só, a questão, eu boto, então, o cara resolveu a questão de matemática e eu não sei como, não sei nem para que serve aquilo ali, equação de segundo grau, eu lembro que eu aprendi isso, eu falei, mas para que serve? Faço a menor ideia. Mas o cara que criou aquilo ali, ele é mais inteligente do que eu. Se ele é mais inteligente que eu,
como é que eu vou entender ele, já que ele é mais inteligente do que eu? Então, Deus é a inteligência suprema. Então, os propósitos de Deus ainda não estão ao nosso alcance entender completamente. A gente entende aí relativamente. Então, crença em Deus, imortalidade da alma, ou seja, quando nós falamos... Nara está falando do Rio Grande do Norte, Natal, minha prima, gente. Então, imortalidade da alma. Quando nós falamos de um tema como esse, família, nós estamos falando para quê? Para espíritos imortais. Importante saber, no conceito do espiritismo, imortalidade da alma significa dizer o seguinte: nós somos espíritos, fomos criados por Deus em determinado momento, não sabemos exatamente qual o momento, e não teremos fim, até onde se sabe. Ou seja, temos início, porque fomos criados, mas somos infinitos. Duraremos para sempre, até onde sabemos. Então, essa é a alma imortal. E que precisa o quê? Outro conceito básico do espiritismo: evoluir. Evoluir, crescer, aprender, aprimorar-se ao infinito. Aprender, progredir. Tem uma frase que está lá no túmulo de Kardec, que foi oferecido pela Federação Belga. Essa frase não é de Kardec, muita gente acha que é. Eu também pensei um dia que fosse, mas a frase diz exatamente isso, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, aqui já temos mais dois conceitos: imortalidade da alma e evolução. O binóculo, a ferramenta que Kardec usou para explorar essas informações espirituais. Um outro princípio, a mediunidade, né? A possibilidade da comunicabilidade com os espíritos. E a outra, talvez a mais conhecida, ou a mais famosa, a reencarnação. Então, ou seja, o espírito imortal, para evoluir, ele precisa reencarnar e reencarnar e reencarnar. E onde ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso na família. A família é o núcleo, é a célula primária, a célula inicial, onde ele vai, o espírito imortal. Então, vejam só, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando, Kardec fala o seguinte, veja bem, acreditar que a vida começa no túmulo, melhor dizendo, acreditar que a vida começa no berço e termina no túmulo é simplesmente cortar as nossas relações tanto com o passado como com o futuro. A vida não começa no berço. Ou seja, ao nascer, já trazemos ali uma bagagem de conhecimentos, de vivência, de aprendizado muito grande. E não se encerra no túmulo, porque vamos continuar aprendendo ao infinito. Há quem me pergunte assim: Jesus. Jesus, para nós espíritas, é o governador espiritual do planeta. É o espírito mais evoluído que Deus nos oferece como modelo e guia. Jesus, espírito puro, necessita reencarnar? Não mais. Não mais como ferramenta ou como imposição para evoluir. Para que a gente reencarna? Para evoluir em provas ou expiações. Chega um determinado momento que não precisamos mais reencarnar porque já somos espíritos puros. Kardec pergunta assim: o que é o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Esse espírito puro não precisa mais reencarnar para evoluir. Ele pode reencarnar por missão, porque queira. Jesus reencarnou na Terra para cumprir uma tarefa. O espírito sopra onde quer. Pode, mas não mais como imposição reencarnatória. Então, Jesus já evoluiu tudo? Ele chegou lá no máximo? Não. Ele continua evoluindo, continua em aprendizado, mas não necessita mais reencarnar para isso. Então como é que é isso? Ele não precisa mais encarnar, ele ainda está aprendendo, mas ele está aprendendo o quê? Gente, sinceramente, não faço a menor ideia. Inclusive, peço encarecidamente aqueles que consigam perguntar isso para Jesus ao desencarnar, que me digam, porque também tenho essa curiosidade, né? O que Jesus teria ainda para aprender? Mas a verdade é que ele continua aprendendo. Então, reencarnação. Portanto, qual é o laboratório? Qual é a célula? A célula original
para eu começar esse trabalho. E aí eu digo começar ao nascer, a família. Ou seja, na família é ali onde eu começo a treinar as minhas relações com o próximo. Vocês querem ver uma coisa, como isso é tão profundo? Se nós pensarmos bem, o ser humano, o bicho homem, ele é o ser mais dependente dos pais, da mãe, de todo o reino animal. Se você pegar um cachorrinho, filhotinho, um cachorrinho fofinho, bonitinho, e colocar, ele aparece, vamos dizer que ele aparece na sua rua, então os vizinhos se unem ali. Eu lembro também, quando eu era garoto, tinha um cachorro lá na rua que a gente cuidava do... Ele era o cachorro da rua. Então a gente botava uma caixa de papelão lá para ele. Esse já era um cachorro adulto, mas você pegar um cachorro filhotinho, botar lá leitinho para ele, botar ele numa caixa de papelão quentinho, ele vai sobreviver. Agora, o ser humano, se você pegar o ser humano e colocar ele numa caixinha na rua, achei um bebezinho, porque tem gente que eu não consigo imaginar. Eu sou pai há pouco tempo, tá? Tô com uma bebezinha aqui em casa de 2 meses, e assim, o ser humano, quando nenenzinho, bebezinho, ele é tão fofinho, né? Ele é tão cheio de ternura, que eu fico pensando assim, como é que uma pessoa tem coragem de fazer mal para um ser tão indefeso? Obviamente que, veja bem, ali tem um espírito imortal. Ali tem um espírito que pode ter muitas complicações com o passado. Muitas. Muitas. Pode ser um criminoso que está ali. Mas aí é que entra a bondade de Deus, né? O que Deus faz? Aquela coisinha fofinha, gostosinha, cheirosinha. Assim, você não fica pensando, né? A pessoa, para fazer mal a um ser desse, tem que ter algum problema patológico, psicopatológico, só pode. A pessoa, não sã consciência, não faz mal para. Então vejam só a sabedoria de Deus. Coloca aquela coisinha ali que pode ser um inimigo seu de vidas passadas, que vocês agora estão juntos para ajustar, cortar, aparar as arestas, reequilibrar a convivência. Entendeu? Então, esse bebezinho, ele precisa de quê? Ele não precisa de leitinho, ele não precisa de caixa de papelão, não é para isso que ele está ali, né? Porque aí nós iríamos pensar que o ser humano, ele é muito inferior ao animal. Afinal de contas, nós não temos pelos para nos defender do frio, nós não temos garras para nos defender dos predadores, não temos dentes afiados, não temos força, velocidade, nada disso. O animal seria superior? Não, é porque o ser humano, o que ele necessita, vejam que há o objetivo da infância, isso Kardec desenvolve esse pensamento, o objetivo da infância é justamente a educação, a relação. Então, o ser humano, ele não necessita, claro, que se você não der leite, se você não der abrigo, ele morre, mas o que ele mais necessita, o objetivo, tudo isso, o alimento, você proteger do frio, água, tudo isso é um instrumento para chegar ao objetivo maior, que é o amor. O ser humano necessita desenvolver emoção, necessita desenvolver sentimento. Então, essa etapa inicial do ser humano, de 0 a 7 anos, né, os espíritos dizem que a reencarnação começa na concepção, quando o espermatozoide chega no óvulo, fecunda, gera ali a primeira célula, né, o neuroblasto, célula-ovo. Também não sou da biologia, tá, gente? Mas a minha área é humanas, mas gera ali a primeira célula, começa a desenvolver, ali já tem um espírito reencarnando, e a reencarnação só conclui-se com 7 anos de idade. 7 anos de idade por quê? Porque é o momento que os órgãos já estão todos formados. Uma criança com 7 anos já está com cérebro desenvolvido, a organização física, muito embora alguns ainda faltem um complemento, mas já está toda desenvolvida. Então é o tempo que, exatamente nesse momento que o espírito está ali, se ligando a um corpo e ainda com os seus sentidos, Kardec fala que ele está com o véu do esquecimento, que é o momento para que a relação com o pai e com a mãe se aperte. Ou seja,
um neném, uma criança, ele está apto a receber informações. Informações que serão melhor recebidas, serão melhor absorvidas através do sentimento, através da emoção, através do amor. Então, por que o ser humano ele é tão frágil diante de animais? Porque ele necessita exatamente desse aconchego, ele necessita do abraço, ele necessita do carinho, ele necessita da compreensão. Chora, você não sabe por que está chorando, né? Está chatinho, tem outros dias que está mais risonho. Então, ele necessita dessa relação. Então, vejam só, estamos falando de família, né? A relação familiar ali, que serve para quê? Para começar um desenvolvimento relacional. Às vezes eu vejo alguns pais falando assim, eu vou esperar ele crescer. Quando ele crescer, ele escolhe. Só que a escolha subentende que ele tem opções. Se você não dá opção, eu vou dar um exemplo, poderia ser vários. Os pais que decidem que não vão direcionar os seus filhos para uma educação religiosa. E eu falo qualquer uma. Eu fui educado na Igreja Católica, me tornei espírita depois já, quando mais velho, já jovem, mas eu fui educado na Igreja Católica. E aí ele vai escolher quando ele crescer, mas você mostrou para ele a outra opção que ele teria? Eu fico pensando assim, você chegar para o seu filho e fala assim, olha, você quer ir para a evangelização infantil? No caso nosso, espíritos, né? Você quer ir para o catecismo? No caso dos católicos? Né? Você quer ir lá para a evangelização da pastoral? No caso, os evangélicos, neopentecostais? E aí você fala aí, Mauro, tudo bem? E aí você dá essa opção e ele vai dizer que não. Veja bem, quando você dá a opção, ao dar a opção, você atribui um certo grau de importância. Porque aí vejam só, quando o nosso filho está na escola, aí ele tem que estudar lá, vamos colocar lá matemática, biologia, língua portuguesa, química. Química, matemática, biologia, língua portuguesa. Não vou nem colocar o melhor de todos, que é a história, né? História é a melhor coisa do mundo, mas não vou nem colocar para não dizerem que eu estou puxando a brasa para minha sardinha. Então, você botou lá os 4. Aí o teu filho chega assim para você e fala, pai, mãe, eu não gosto de matemática, eu não quero mais ir para matemática. Aí você fala assim, deixa ele, quando ele crescer, ele vê o que ele quer. Não, né? Tem conversa com a matemática? Tem conversa com a língua portuguesa? Não, vai, você obriga. Tudo bem, matemática, português, isso é importante? É importante. Sim, é importante. Vai servir para muita coisa. Mas a questão é que nós vivemos dias complicados, né? Ansiedade, síndrome do pânico, uso de drogas, suicídio. Suicídio é caso de pandemia mundial. Só que não dá a importância que dão para o Covid. Né? Mais de 1.000 pessoas se suicidam aí. É um suicídio a cada 30 segundos, se eu não me engano, assim, em números mundiais. É um caso de pandemia. Né? Deixa eu ler aqui a colocação do João. Exatamente, o João está fazendo observação aí dentro da física, como é importante a questão da coletividade. Inclusive, hoje já se sabe, já existem algumas refutações na teoria da evolução de Darwin, que diz que a evolução aconteceu com a adaptação, mas já há quem refute dizendo que a evolução aconteceu com a cooperação. Então, um vírus que não conseguia sobreviver se junta a outro. Oi, comadre. Oi, Luanda, tudo bem? Um vírus que não conseguia sobreviver se juntava a outro para... Né? Então, retomando o pensamento, quando o teu filho... Isso pode acontecer com qualquer um, como eu disse, eu estou com uma neném aqui, né? Estou com uma filha de 2 meses, mas amanhã ou depois a minha filha entra aí, tem algum problema e entra pelo mundo das drogas. Entra numa depressão e tem ideias suicidas. Não é uma equação matemática que vai ajudar a resolver isso. A matemática vai ajudar outras coisas. Isso não vai. Isso, com certeza,
e os estudiosos aí, existe um ramo da ciência hoje chamada suicidologia. Os suicidólogos apontam a religião não como algo que impede o pensamento suicida, mas que ajuda na hora da tomada de decisão. Acreditar em Deus ajuda. Então, na hora de um problema desse, é a religião. Então, veja bem, se você diz ao teu filho que evangelização ele pode escolher e matemática não, você está dizendo para ele que matemática é mais importante. Então, você está entrando aí muito na questão aí do material. A matéria é mais importante. Então, é algo aí para se pensar. São elementos para nós pensarmos. Sabemos que a educação não é uma coisa fácil. Então, vejam bem, a família é exatamente esse lugar onde está acontecendo o quê? Convivência. E nós estamos falando aqui de uma convivência que pode ser complicada. Né? Convivência entre pais e filhos, gerações diferentes. Conviver é muito complicado. Mas a convivência é a única forma que nós temos de desenvolver aptidões intrínsecas, de evoluir, de crescer. Não tem outra maneira. Nós precisamos conviver. Ninguém evolui sozinho. Pelo contrário, a pandemia está mostrando aí que mesmo na companhia dos nossos amores, dos nossos entes queridos, nós estamos sentindo falta dos amigos, né, de bater papo, sexta-feira à noite, cadê a galera, para a gente trocar uma ideia, colocar a fofoca em dia, isso é muito saudável. Então, o ser humano precisa conviver, ele precisa crescer, evoluir. E aí eu fico pensando o seguinte, a pessoa que não consegue... Oi, dona Dalila, tudo bem? A pessoa que não consegue conviver dentro da família, a pessoa que não consegue se dar bem com pai e com mãe, e vejam bem, aqui não vai nenhum julgamento, tá? Digo a vocês que eu tenho uma relação muito difícil com o meu pai. Muito difícil. Mas se você não consegue fazer isso dentro da sua família, provavelmente você vai ser uma pessoa mais complicada de convivência em outros setores. Por quê? Porque você não treinou bem ali. Eu não estou colocando isso em termos absolutos, mas sim em termos relativos. Então, a família serve como esse teste de convivência, porque aí depois você vai a um outro lugar e para colocar em prática aquilo ali. Veja mais uma questão que nós encontramos dentro da nossa família. Na nossa família, as pessoas nos conhecem, elas sabem que nós somos. Quando a gente fala assim de personalidade, qual é a nossa personalidade? Nós somos aqueles que estão em casa, somos aqueles que nos apresentamos no trabalho, no centro espírita. No centro espírita nós temos um verniz civilizatório sensacional, nós somos sorridentes, nós somos educados, mas no fundo, sabemos que não somos flor que se cheire. Aliás, eu costumo dizer que é por isso que existem as casas espíritas. As casas espíritas também podem ser entendidos como esses núcleos familiares de convivência, e aí eu penso a mesma coisa. O cara não para em lugar nenhum dentro da casa espírita. Já colocou ele para trabalhar no atendimento fraterno, ele brigou. Colocou ele para trabalhar no atendimento lá do serviço social, ele brigou. Colocou ele como doutrinador dentro de uma sala mediúnica, ele brigou. Colocou ele para trabalhar lá na livraria, ele brigou. Aí o cara não dá certo em lugar nenhum. E vai dar certo aonde? Onde? Então, o centro espírita a gente pode entender como esse núcleo. Até porque, gostaria eu de pontuar aqui também, dentro dessa questão da convivência, e note bem, eu vejo assim, às vezes, amigos, né, que chegam até mim para falar de questão de casamento, e eu ainda nem falei de casamento. Toda família começa com um casamento, com uma união entre duas pessoas que se amam, e digo isso porque isso é uma definição de Kardec, né? O que é o casamento? O casamento, para Kardec, é a união de duas pessoas que se amam. Ah, mas tem que assinar lá o papel, tem que ir no cartório? Kardec diz, sim, você tem que cumprir a cultura, as leis, os costumes sociais. Necessariamente precisa ter um papel? Se está te fazendo falta, se você precisa disso, vai lá e faz, não tem problema nenhum. Mas o mais importante
é que você esteja conseguindo se dar bem com o outro. O papel não vai alterar muito bem isso. E aí, às vezes, as pessoas vêm me perguntar sobre essa questão de casamento. Né? Às vezes perguntam assim, mas você não conhece lá no teu centro alguém solteiro? Porque, pô, eu tô querendo arrumar um namorado, uma namorada, e, pô, o espírito é um cara legal, né? Um cara, e eu falo, pô, eu penso, e já abro um outro parênteses para dizer que eu conheci minha esposa dentro de um centro espírita, né, dentro de Mocidade Espírita, os dois somos espíritas até hoje, mas se você parar para pensar bem, centro espírita não é um lugar lá, essas coisas para conhecer namorado ou namorada. Porque quem está dentro de uma casa espírita são pessoas que estão buscando melhorar algo que está fragilizado na sua vida. Então não tem ninguém perfeito dentro de centro espírita. Vou namorar o fulano lá porque ele é dirigente de uma reunião mediúnica, não quer dizer nada, é uma pessoa ali buscando a sua melhoria pessoal. Então, o que nós estamos buscando, né? Qual é a nossa idealização? Porque normalmente o que a gente faz? A gente projeta no outro, não gostaria muito de entrar nesse papo mais psicológico, mas a gente projeta no outro os nossos anseios. Aquilo que a gente não consegue realizar em nós ou que a gente busca para nós, a gente projeta no outro. E isso é uma projeção nossa. Né? Costumo eu dizer depois de amigos que se conheceram, porque ele só quer saber de sair aí à noite, ele só quer saber de estar em farra, ele só quer saber, quer sair junto com os amigos. Né? Obviamente que uma vez que você se junta a uma pessoa, você tem que entender que você tem que perder alguma coisa para ganhar outra. Tem que se ajustar. Mas também, olhando por um lado interessante, quando você conheceu a pessoa, ela já era daquele jeito, ela te enganou. E aí um grande amigo meu, que já não está mais materialmente entre nós, seu Nilson, saudoso seu Nilson, ele dizia uma coisa muito interessante, né? Um bom namoro vai dar um casamento mais ou menos. Um mau namoro nunca vai dar um bom casamento. Você fala assim, tô namorando, tá ruim o namoro. Aí o cara pensa assim, vou casar, porque quando casar, né, eu coloco ela do meu jeito. Aí ela pensa a mesma coisa, vou casar porque quando eu casar não vai ter jeito, ele vai ter que entender que ele sendo um homem casado, ele vai ter que melhorar. Isso quando não piora, aí o casamento está muito mal, e fala assim, não, vou ter um filho, porque filho segura casamento. Nunca segurará, porque na verdade o que a gente faz? A gente projeta no outro aquilo que a gente espera dele, mas que na verdade ele não é. O príncipe encantado, a princesa, ela só existe na nossa cabeça. E aí o que nos mostra isso? A convivência. É na convivência que você vai saber quem é a outra pessoa. Então o amigo, a amiga fala assim, tô apaixonado, achei a pessoa certa para a minha vida. Aí eu pergunto assim, quanto tempo? 6 meses, namorando há 6 meses. Eu espero 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para você saber direitinho se é isso mesmo que você quer. Por quê? Porque a convivência é quem vai te elaborar. Porque nós somos seres para desenvolver sentimentos, para desenvolver afeto, para desenvolver a emoção, para desenvolver o amor. E só há como desenvolver amor, afeto, emoções, se relacionando, gente. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Não dá para pensar de outra maneira. Aí fala assim, mas eu vou me separar porque o amor acabou. Tem uma música sertaneja aí, eu estava escutando hoje, acho que é Henrique e Juliano, que fala exatamente isso, não lembro agora bem, mas enfim, que fala exatamente disso, que quando se fala que não tem amor, que o amor acabou, é porque o amor nunca existiu, porque amor você não encontra em torneira. Amor é algo que você desenvolve dentro de si. Você não vai pegar um copo como se fosse um copo d'água e vai encher de amor em outra torneira. Amor precisa ser desenvolvido. E amor é rotina. Amor é convivência. Não é como você falar assim, eu vou embora porque o amor acabou. Mas o amor acabou porque a rotina, a convivência acabou com o amor. Não tem. O amor é um sentimento sofisticado. O amor é aquilo que, exatamente aquela maneira que você vive e
e que você, mesmo incomodado, não consegue viver de outra maneira. Dando um exemplo aqui meu, muitos amigos me falaram, eu tenho um grande amigo, meu compadre, eu sou padrinho da filha dele, e ele sempre falou assim para mim, pô, um bebê, cara, eu tô com 48 anos, a gente não tá mais na idade de ter bebê, né? Pô, o bebê é um negócio que chora a noite toda, a gente não dorme, né? É um inferno. Ele falando para mim. Vou falar uma coisa para vocês, é verdade. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe, os 20 primeiros dias são isso pro pai muito pouco, tá? Pra mãe. Mas é engraçado porque assim, tem todo o sofrimento, toda a dificuldade, você não dorme, você não entende, você fica apreensivo, por que será que ela está chorando, o que será que ela quer, ela está sofrendo. Eu fui levar minha filha para dar essa vacina aí de 2 meses, cara, quase que eu morri com a dor, mas com tudo isso, com toda a dor não te gera sofrimento. Dá para entender isso? A dor não gera sofrimento. Porque Jesus falava isso, né? No mundo só conhecereis aflições, mas fazei como eu, porque eu venci o mundo. Dor e sofrimento são coisas diferentes. Esse é um conceito que Kardec abraça. Você pode estar com dor, mas essa dor não te traz sofrimento. Pensa quando a gente vai malhar. Toda galera aí que tá doida para a academia abrir, para voltar para malhar, porque dentro de casa só comendo e vai ganhando peso, vai voltar cheio de gás, maior empolgação. O professor de musculação vai falar assim, ó, faz uma série só e não coloca muito peso, coloca metade do peso, vai devagarzinho. Aí você chega lá empolgadão, né? Boa noite, Nonato. Aí você chega lá empolgadão e coloca todo o peso, aí vai chegar no dia seguinte, né? Vai doer tudo. Né? Dorflex vai comer Dorflex igual pipoca, dói até os fios do cabelo. Você está com dor, mas você não está sofrendo. Pelo contrário, você está até gostando, porque aquela dor te traz um sentido de conquista, aquela dor tem um objetivo. E aí é que advém o amor. Porque o amor, existem muitas definições sobre amor. Qualquer dia a gente pode fazer uma palestra aqui com o tema amor, né? Existem muitas definições. Jesus tem a sua definição de amor, que é o ágape. A gente poderia até comparar com uma outra definição, que é a de Platão, que é o eros. O amor para Platão, o eros, é desejo. O amor de Platão é o amor que você deseja porque você não tem. O amor de Platão é na falta. Então, uma criança erotiza o eros, ela deseja um brinquedo que está na vitrine. Ela ama o brinquedo que está na vitrine. A partir do momento que ela ganha aquele brinquedo já não tem mais o menor sentido para ela e ela passa a amar o outro, que ela não tem. Então, amor para Platão é falta, é desejo. Se você pegar um outro amor, que é o de Aristóteles, que é discípulo de Platão, Aristóteles vai dizer que não, que o amor é presença. O amor para Platão é justamente alegria, não é desejo. Para Platão é desejo, para Aristóteles é alegria. Alegria com o quê? Com o que você tem. Alegria com o que você tem. Então, qual é o carro que você gostaria de ter? É o que eu tenho. É o que eu tenho. Ah, mas você não gostaria de ter? Não, eu estou satisfeito com esse aí. Quando você deseja outro carro e não o que você tem, é o amor de Platão. É o desejo pela falta. O amor de Platão, de Aristóteles, é a alegria pela presença. E aí o de Jesus? O amor de Jesus, ele é muito mais sofisticado. Porque, obviamente, para a gente chegar a Jesus, a gente tem que desejar alguma coisa. A gente tem que querer alguma coisa. A gente tem que desejar a minha esposa. A gente tem que querer isso. Porque a minha esposa, quando eu conheci, né, ela tinha aquele corpinho, né, aqueles cabelos, mas aí casamos, ela começou a tomar anticoncepcionais, começou a reter líquidos, começou a aparecer espinha, e aí o amor acabou, que é o amor de Platão. Porque a partir do momento que você passa a ter... E a mesma coisa o homem, né? Meu marido tinha aquele cabelo bacana, o vento foi levando,
aquele abdômen tanquinho de lavar roupa, aos poucos foi se elevando a uma curva única e não mais a do tanquinho, aí o amor acabou. É o eros, porque agora você quer aquilo que você não tem. Né? Mas para você, primeiro você tem que desejar alguma coisa. É o amor de Platão. Ele é importante. É importante que você queira algo, que você tenha objetivos. Uma vez conseguindo o que você tem que se alegrar com o que você tem. Você tem que se alegrar exatamente, primeiramente, com o que você é. A gente pode pensar no amor de Platão quando eu estou sempre buscando algo para a minha vida e nunca encontro. Eu já comecei a fazer mais de 10 faculdades diferentes, tranquei. Eu já me casei e descasei 8 vezes, né, o Fábio Júnior. Né, e por aí vai. Eu já entrei e saí de emprego várias vezes porque eu começo empolgado, depois não sei o que eu quero. Então você precisa, antes de tudo, saber o que você quer, o desejo do que você pretende ser. Uma vez conseguindo, você tem que se alegrar. Porque se você não se alegra, se você não se ama, a ninguém você ama. É o amor de Aristóteles, alegria com que eu sou. Ah, você gostaria de ter outro trabalho para ganhar mais? Não, eu estou satisfeito com o que eu ganho, o que eu faço é o que eu gosto de fazer, eu estou realizado. Quero até crescer dentro do que eu faço, não ir para outro para ganhar mais dinheiro. E aí, sim, a gente consegue chegar ao amor de Jesus. O amor de Platão é eros. O amor de Aristóteles, filia. Isso tudo são palavras gregas, né? E o amor de Jesus, que Jesus não falava português, né? E tudo que se tem de Jesus hoje foi traduzido para o grego, na época, o amor de Jesus é ágape. E qual é o amor de Jesus? O amor de Jesus é o amor pelo outro. E o amor, na realidade, a gente pode entender como querer bem ao outro. E bem a qualquer outro. O amor de Jesus é um amor muito sofisticado. O amor de Jesus em nada tem a ver com o que a gente entende de amor carnal, né? O amor de marido e mulher. Não que não seja necessário. Se você pensar bem, o amor entre marido e mulher, ele necessita do desejo, pelo menos na nossa atual fase evolutiva. Você pensar bem, para você casar com seu marido, com sua esposa, namorado, você precisa, pelo menos precisaria, né, ter sentimento que não seja amor, né, porque amor é uma coisa que está meio demodê, o cara não quer dizer é o crush, é o boy magia. Hoje em dia tem anel de compromisso. Eu falo assim, mas não tá noivo, não, porque noivo, né? Quando você diz assim, eu te amo, eu amo alguém, é porque você está se entregando àquela pessoa e você se sente fragilizado. Né? Ou seja, já que eu disse para a pessoa que eu a amo, ela pode fazer o que quer comigo. Isso é uma insegurança muito grande. Isso significa o seguinte, você não passou ainda pela etapa de Aristóteles, porque se você se amasse, se você sentisse alegria dentro de você, você poderia externar ao outro aquilo que você já é. Ou seja, quando Jesus diz amai a Deus e ao próximo como a si mesmo, para você amar a si mesmo, para você amar ao próximo, antes você tem que amar a si mesmo. Se você não se ama, você não transfere amor para ninguém. Se você não se ama, você a ninguém ama. Você só transfere conflitos. Conflitos existenciais. Se você não é uma pessoa que se valoriza, você vai valorizar quem? Agora, se você se entende como uma pessoa que erra, que tropeça, mas que está buscando, mas que está correndo atrás, eu já passei por esse problema aí, consegui vencer. Então você tem a segurança, então você entende o problema do outro. Você percebe que o que a pessoa está passando não é o fim do mundo. Porque você passou por aquilo, porque você tem essa segurança. Agora, se você não é uma pessoa segura, se você não se ama, o que você tem para oferecer? Problemas, conflitos. Então, não é uma posição egoísta. Por isso que o amor de Jesus é um amor sofisticado. Não é uma posição egoísta. Me ama, eu tenho que me amar. Não é isso. Né? É uma sensação de plenitude, para aí sim, quando você se sentir pleno, quando você se sentir dessa maneira, você conseguir querer o bem do outro. Você conseguir. E aí, a qualquer outro.
o bem para qualquer outro, para qualquer outra pessoa. Portanto, deixa eu ver se eu não marquei. Portanto, o amor ágape de Jesus é querer o bem ao outro. A questão é a seguinte: a gente sabe o que é o bem? Para a gente saber o que é o bem, o bem tem que estar em nós. Porque, veja bem, onde é que a gente vai treinar isso? Porque quando Jesus fala querer o bem ao próximo, e o próximo é qualquer um, se a gente não tem esse treinamento em casa, dentro da nossa família, onde é que a gente vai chegar nesse estado? Não é meditando numa montanha. Não é fazendo retiro espiritual. Nada contra retiro espiritual, nada contra meditação. Eles são importantes, mas eles são degraus para chegar a um objetivo. Isso por si só não vai resolver o problema. Eu lembro quando, naquela passagem lá que está nos evangelhos, onde Pedro, Tiago e João sobem uma montanha com Jesus, e Jesus faz ali a chamada transfiguração, e Jesus ali conversa com Moisés e com Elias, e depois daquele encontro, Pedro fala assim, mestre, vamos armar 3 tendas aqui para nós, e vamos ficar aqui separado das outras pessoas. Estava havendo uma festa em Jerusalém, e Jesus fala, não, eu quero descer, eu quero ir para a muvuca. Então a gente precisa... Onde é que a gente vai exercitar isso? Onde é que a gente vai treinar a ser uma pessoa boa? Dentro da família. E é como? É com as dificuldades, é com os problemas, é com o incômodo, é o choro do neném, é o sobrinho que chega aqui em casa, tira meus carregadores de celular da tomada, eu vou carregar e cadê o carregador? Então, quando eu conseguir amar aqueles que estão... Porque os espíritos falam isso, né? Como é que você quer amar a Deus que você nem conhece, você não sabe nem quem é, se você não consegue amar ao teu próximo que está do teu lado ali, que você sabe quem é, que está juntinho de você? Então, fica a coisa meio complicada, meio esquisita. Então, o amor de Jesus tem como esse treino na família. Eu não vou entrar aqui agora, até porque nós não temos mais tempo para isso, em explicar o que é uma família. Né? A gente tem que entender o seguinte, eu vou trazer um outro conceito do Espiritismo, que diz que nós somos seres em evolução, e a evolução, a gente lê alguns livros espíritas mostrando que vem seres de outras colônias espirituais e que não tem forma. Ele precisa aprender a refazer a sua forma física para poder se apresentar aqui na Terra. Então, exatamente como é a família, isso vai obedecer à cultura local, a épocas diferentes. Obviamente, a minha relação familiar que eu tinha com meus pais quando eu era pequeno, não adianta eu querer aplicar com a minha filha agora, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Isso está dentro também de um conceito evolutivo. Então, sejamos nós aqueles que amam, sejamos nós aqueles que procuram, primeiro, se amar, aqueles que procuram, nessas pequenas oportunidades, aproveitar. Nós estamos vivendo épocas de muita ansiedade. É aquela ansiedade ruim, não é uma ansiedade boa. Tem ansiedade que é boa. Você está ansioso porque vai fazer uma entrevista de emprego, a ansiedade te deixa alerta, te deixa esperto, te deixa ligado, você vai lá, faz uma boa entrevista, a entrevista acaba, a ansiedade vai embora. Essa ansiedade que nós não sabemos o que é. Eu estou nervoso, eu estou ansioso, mas por quê? Eu não sei. Estou com medo. Medo de quê? Não sei. Essa é uma ansiedade ruim. Né? Vamos prestar atenção no presente, no que nós estamos deixando. Não adianta. Vamos ter que esperar, vamos ter que ter paciência, ficar em casa. Aqueles que não podem ficar em casa porque tem que trabalhar e tomar os cuidados necessários, ir para casa, voltar para casa, não dá para desviar o caminho. E vamos pensar nas oportunidades que nós estamos tendo, exatamente de quê? De exercitar essa convivência. Não estou dizendo que isso é fácil, não estou dando receita de bolo. O Espiritismo não é uma filosofia de autoajuda, não existe receita para ser humano. Ser humano é um ser complexo, cada caso é um caso, mas nós vamos dando assim alguns toques para que cada um vá capturando o que acha que é adequado à sua própria vida,
a fim de que consiga colocar isso em prática da melhor forma possível. Tá? Então, sejamos nós aqueles que fazem a nossa parte, sejamos nós aqueles que buscam nos pequenos detalhes aquilo que realmente ficará, porque um dia todos nós, com Covid ou sem Covid, iremos conhecer o lado de lá da vida. Não tem jeito. Gostaria de concluir com uma passagem do Chico, nosso saudoso Chico Xavier, que certa vez entrevistado por um repórter, perguntou: Chico, qual foi o dia mais feliz da sua vida? E o Chico não titubeou. Perguntem-se, cada um pergunte a si mesmo qual foi o dia mais feliz de suas vidas. Nós vamos ter dificuldades de dizer exatamente, porque nós não sabemos nem muito bem ainda o que é a felicidade. O Chico não titubeou. Ele disse: olha, o dia mais feliz da minha vida foi um dia que eu precisava ir a Belo Horizonte. Eu morava em Uberaba, era um problema muito sério que eu tinha para resolver, tinha que ser naquele dia. Aquela época só tinha um ônibus para Belo Horizonte, eu me preparei, o Chico sempre com aquela roupinha dele muito simples, mas muito bem alinhado, pegou aquela malinha já desgastada, estava na praça da cidade esperando o ônibus. Quando o ônibus apontou na praça, ele pegou a mala, se preparou para fazer o sinal, escutou o grito de uma criança: seu Chico, me espere, seu Chico, pelo amor de Deus, seu Chico, preciso muito falar com o senhor, é urgente, seu Chico. E o Chico, entre resolver um problema dele e decepcionar a criança, ele ficou com a criança. Deixou o ônibus passar, colocou a malinha no chão, a criança veio correndo, ela devia ter uns 5, 6 anos de idade, veio correndo, se abaixou no chão, pegou uma dessas rosas, bem me quer, mal me quer, e correndo se atirou nos braços do Chico. O Chico, muito franzino, muito fraquinho, quase caiu para trás. A criança abraçou o Chico muito forte, muito apertado, e disse: seu Chico Xavier, eu queria dizer ao senhor uma coisa muito importante, urgente, seu Chico. Eu queria dizer ao senhor que eu o amo muito. E para provar ao senhor, seu Chico, o meu amor, eu peguei no chão, o jardim de Deus, uma rosa para dar ao senhor em gratidão ao grande amor que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado, seu Chico Xavier. E Chico Xavier disse: esse foi o dia mais feliz da minha vida. Muito obrigado a todos, que nos abençoe Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas, e, como eu disse, paciência, disciplina. Paciência e disciplina, que tudo vai voltar ao normal. É só a gente ter paciência e disciplina. Obrigado pela oportunidade, graças a Deus. Olá, Marcos, muito obrigado aí pelas ótimas reflexões, sempre oportunas, em cima desse tema. Queríamos agradecer a todos pela participação, pelas mensagens, sempre de muito carinho para com todos nós que estamos aqui. Vamos agora, então, dar por encerrado esse nosso estudo de hoje, tá? Agradecendo ao companheiro que aqui esteve, se ele poderia fazer a nossa prece de encerramento para fechar esse trabalho. Tá? Então, ele vai fazer a nossa prece de encerramento e logo depois eu vou encerrar a nossa palestra. Fique à vontade. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo querido, sabemos que Tu conheces todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios e todas as nossas dúvidas. E diante de épocas tão complicadas, tempos tão difíceis, nunca pensamos passar por uma situação dessa, só havíamos nos deparado com tal ambiente em livros, em filmes, mas sabemos que podemos contar com a Tua presença. E a Tua presença também ao lado de outros mentores queridos, a Tua equipe espiritual, que sabemos que trabalha incansavelmente por cada um de nós, afinal de contas, com as informações trazidas pelo Consolador prometido, também sabemos da presença dos nossos anjos da guarda, dos nossos amigos que estão a nos intuir, a nos envolver. Então, que sejamos nós, amigo querido, aqueles que, ao beber do conhecimento,
possamos não só trazer o conhecimento, mas também senti-lo, mas também sermos, além daqueles que buscam o aprimoramento pessoal, aqueles que também podem transmitir essa energia, esse amor àqueles que ainda não conseguiram perceber essa necessidade, que possamos ser pacientes, que possamos ser indulgentes, que possamos compreender que aqueles que nos irritam, que nos estressam, que eles precisam da nossa compreensão, precisam muitas das vezes do nosso silêncio, que possamos ter essa capacidade e quando assim não tivermos, que esses amigos espirituais possam nos envolver, nos abençoar, para que um dia possamos fazer parte da construção desse mundo melhor. Graças a Deus. Ok, muito obrigado, Marcos. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades. Aos companheiros aí, muito obrigado. Mais uma vez, feliz Dia dos Namorados para todos vocês, né? Que possamos, então, ter uma boa noite. Muito obrigado. Até logo. Até logo.